Olá, amados, graça e paz. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento aqui sobre o Salmo 55. Aqui, logo no início, ele diz assim, eu vou ler aqui do 1 ao 7, diz assim, ó. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Olha que interessante aqui essas passagens aqui, né? Esses versículos. Só esse pedacinho aqui a gente percebe que Davi, é um salmo de Davi, né? Davi passou por momentos assim tenebrosos, né? Se eu pegasse esses 7 versículos aqui e apresentasse hoje para qualquer psiquiatra ou psicólogo, eles diriam que Davi estava passando por uma síndrome do pânico, né? Que é o diagnóstico que eles dão hoje, né? Mas não deixa de ser, né? Uma síndrome do pânico, porque ele estava desesperado, né? Clamando por socorro, né? Diz aqui que os inimigos gritam contra ele, fazem ameaças perversas, perseguem ele furiosamente. Aí ele diz, né, alguns sintomas físicos, né, dentro do peito, perdão, meu coração acelera, que é um dos sintomas físicos da ansiedade ou do pânico, né, o coração acelerado, medo de morrer, ele bota o terror da morte se apodera de mim. E ele fala claramente, sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Os tremores também são característicos de quem está com ansiedade ou com pânico, né? Síndrome do pânico. Enfim, Davi passou por ansiedade e síndrome do pânico, se a gente fosse diagnosticá-lo hoje, né? De acordo com as palavras dele aqui. E olha que interessante, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve medo de morrer, orou por socorro, teve o coração acelerado, teve pânico, não parava de tremer. E muitas das vezes nós hoje passamos por coisas semelhantes, né? Particularmente eu tenho enfrentado aí uma batalha há alguns anos, há uns 2 anos mais ou menos, contra a TAG, não sei se todos conhecem, TAG é transtorno de ansiedade generalizado. Eu fui diagnosticada há 2 anos atrás e ainda estou lutando com isso. No princípio do tratamento, assim, eu não quis aceitar, né? A gente é cristão, não quer aceitar tratamento, não quer aceitar remédio. Então, assim, eu passei 2 anos praticamente lutando contra isso e sem querer aceitar o tratamento, né? Bem recentemente eu resolvi aceitar o tratamento e estou me sentindo bem, graças a Deus. Mas não parei também em momento algum. Assim, drasticamente não parei, né, as minhas atividades do ministério, continuei. Mas em alguns momentos eu saí de cena, desativei o Facebook. Vários momentos eu fiquei off, por necessidade mesmo, né? E eu tava olhando isso aqui hoje, essa passagem, pensei, nossa, Davi passou por isso, por que que eu não passaria, né? E daí ele continua aqui, ó. Vamos trocar agora de mudar um pouco aqui. Eu vou ler aqui o 16. O 16, o 17 e o 18, diz bem assim, ó. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite. Clamo angustiado e ele ouve a minha voz. E ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Quer dizer, aqui Davi já estava com um outro posicionamento, né? Posicionamento totalmente diferente do início do salmo aqui, porque no início ele fala, ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro, pedindo para Deus ouvir ele, desesperado, né? E aqui ele já diz, no 16 aqui, né? Que ele vai invocar a Deus. No 17 ele diz, pela manhã ao meio-dia, clamo angustiado, e ele ouve a minha voz.
Aqui ele já está dizendo que Deus ouve a voz dele, né? Ele já muda aqui o contexto da história, né? Antes ele estava pedindo desesperadamente que Deus ouvisse e aqui Deus ouve já, né? Então muitas das vezes a gente passa por lutas, né? Passa por angústias, passa por doenças, diagnósticos, né? E em alguns momentos a gente fica desesperado, Senhor, ouve minha oração, fala comigo, né? E depois a gente se dá conta que Deus está ali, Ele continua o mesmo, né? E que Ele está nos ouvindo, né? E Ele nos resgata, né? Achei interessante também os versículos aqui 12, 13, 14 e depois o 20 e 21, quando ele fala que o inimigo dele não era pessoas distantes, né? Eram pessoas ali que se diziam amigos. Olha que interessante. Vou ler aqui do 12 ao 14 e depois o 20 e o 21. Não é o meu inimigo que me insulta, se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos, quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Aí ele fala aqui no 20 e 21. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como a manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Eu estou lendo aqui na versão NVT, tá, queridos? Que é a nova versão transformadora. Olha que interessante, né? Ele fala ali que o inimigo dele era alguém chegado a ele, né? Era um amigo próximo. Quantas das vezes a gente passa por situações assim, né? Que a afronta vem de perto, né? Vem de um amigo, vem de um familiar. E ele ali falou, né, que essas pessoas têm uma fala macia como manteiga, mas no seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. E muitas das vezes a gente passa por isso, né? Eu acho que isso também causa muita angústia, né? Muita ansiedade, muitas pessoas têm até depressão, né? Porque são traídos por pessoas próximas e é assim terrível. É mais um caso aqui que ele fala tudo isso dentro do mesmo salmo, né? O 55. E eu acho interessante que ele termina aqui, né, dando a solução para todos os problemas, né? Ele fala no 22. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então ele começa angustiado, né, com síndrome do pânico ali, com ansiedade, com medo de morrer. De repente, no meio do salmo, ele começa a falar de amigos que o traíram. Depois ele fala que Deus ouve a voz dele, que vai resgatar ele. Aí depois ele fala de novo sobre o amigo que traiu. E aí no 22, para finalizar, no 23 também eu vou ler, daí ele fala que convida-nos, né, a entregar nossas aflições ao Senhor, dizendo que Deus cuidará de nós e Ele jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então, em meio a todos os... Ele passou por várias fases, né? Fases de desespero, fases de incredulidade, fases de pânico, de terror, de medo, de decepção. Mas no final de tudo isso, ele não pecou, né? Não pegou toda aquela dor que ele estava, porque muitas das vezes a gente pega toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa decepção e sai pecando, né? Paga o mal com o mal. Mas ele não, ele resolveu entregar tudo nas mãos do Senhor, quando ele fala no 22, sabendo que Deus cuidaria dele, não permitiria que ele tropeçasse e caísse. No 23 ele fala assim, ó, tu, porém, ó Deus, lançará os perversos no abismo da destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens. Mas eu sempre confiarei em ti. Infelizmente, a gente sabe, né, que muitas pessoas serão lançadas no abismo da destruição por não crerem no Senhor Jesus, não aceitarem Ele como único e suficiente Salvador, e muitas das vezes por estarem em caminhos errados e não se voltarem para Deus, né? E ele fala no final, ele termina todo esse salmo aqui, né, complexo aqui, dizendo, mas eu sempre confiarei em ti. Então, fica pra gente hoje que, mesmo que a gente passe por várias dificuldades, né, eu, no caso, que passei aí por várias fases, eu fiquei muito mal, né, alguns momentos, eu emagreci muito, agora, graças a Deus, eu voltei ao peso normal. Mas foram fases muito difíceis, fases que a gente fica
apreensivo, pensa que vai morrer, fica angustiado. Passei por várias reações físicas, né? Mas no final de tudo isso, eu posso dizer, né? Eu entrego minhas aflições ao Senhor e Ele cuida de mim. Jamais permitirá que o justo, né? Que somos justos, né? Justificados por Cristo, tropece e caia. E no final aqui ele diz, mas eu sempre confiarei em Ti. Essa deve ser a nossa oração, né? Deve ser a nossa confiança. Embora passemos por tribulações, por lutas, por dificuldades, né? Sejam elas físicas, ou emocionais ou espirituais, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor, sabendo que não há mal que dure para sempre. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Tenham fé, não desistam, mesmo que estejam passando por situações desafiadoras, situações angustiantes, não desistam, permaneçam, confiem em Deus. Deus é poderoso para livrar, para salvar. Deus é poderoso para fazer o impossível, aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito, Deus vai lá e faz. Ele é um Deus transformador, um Deus libertador. Então confia nele. É isso que eu queria dizer a vocês hoje. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.